Então, muito boa tarde a todos. Mais uma sessão destas reflexões ao fim da tarde. E hoje, muito em especial, com um convidado muito especial que nós, colocados do outro lado do mundo, não temos muitas oportunidades de poder contactar. Hoje temos uma pessoa que está em posição de relevo num órgão de jurisdição da União Europeia, exerce a sua atividade no Luxemburgo e dispôs, e por isso o meu primeiro agradecimento vai em relação ao Dr. Luís Vilaça, por ter aceito o convite de participar nestes simples serões ao fim da tarde que fazemos para pensar um bocado, para refletir, porque o direito necessita muito de ser refletido. Para além de simples estudo, também precisa de reflexão e a troca de ideias que estes contactos nos permitem ajudam muito, e bem-aja o Sr. ter aceito o convite e poder estar entre nós hoje, e certamente nos vai brindar com algumas muito importantes indicações. A conferência de hoje tem como tema principal as relações da Europa com Macau e China, em áreas relevantes como o anti-dumping, as ajudas à importação e exportação e a livre circulação das pessoas. Temos, como disse, como orador convidado, o Dr. José Luís da Cruz Vilaça, presentemente juiz no Tribunal de Justiça da União Europeia. Seria despiciente da minha parte estar a descrever o brilhante currículo do Sr. Dr. Cruz Vilaça, mas de qualquer forma, só em breves palavras, e direi só as coisas mais simples. O Dr. Cruz Vilaça licenciou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Depois exerceu a sua atividade, também teve a atividade política, numa breve passagem, já de há muitos anos, nos anos 80 a 82, como secretário da Administração Interna e secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e secretário de Estado para a Integração Europeia. Também, como currículo, tem um mestrado em Ciências Político-Económicas na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Mais tarde, fez também doutoramento em Economia Internacional na Universidade de Sorbonne, em Paris. E é com um certo orgulho que digo, colega de profissão. É advogado, especialista em Direito Europeu e Direito da Concorrência. Foi, durante largos anos, professor nas mais prestigiadas instituições académicas portuguesas, tendo ainda importantes funções políticas. Não alargando, e porque todos estamos certamente desejosos de ouvir, direi só que já na sua carreira nas instâncias europeias foi advogado-geral no Tribunal de Justiça e presidente do Tribunal da Primeira Instância das Comunidades Europeias. Desde 2012 é juiz no Tribunal de Justiça da União Europeia. Por isso, bem-aja, Sr. Doutor, de aceitar o convite, e ficamos todos desejosos de o ouvir. Muito obrigado. Se me permitem, começo por falar de pé e depois sento-me, se der jeito, porque se não der jeito eu mantenho-me de pé. Mas como tenho aqui um texto mais ou menos rabiscado, gostava de estar próximo dele para não cometer nenhuma gafe naquilo que vou dizer. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer ao Sr. Dr. Rui Cunha, ao Sr. Presidente da Fundação Rui Cunha, o convite amável, amigo e honroso que me fez para vir aqui a Macau e para vos falar durante alguns minutos
e para conversarmos um bocado, se quiserem, no fim da minha intervenção, sobre estes temas, à volta destes temas, que vou tratar de uma perspectiva um bocado heterodoxa. O convite que o Sr. Dr. Rui Cunha e a Fundação me fizeram para estar aqui presente deu-me, além de mais, um ensejo de, com a minha mulher, fazer a nossa primeira visita à Ásia, porque, de facto, a Ásia, por múltiplas razões, ficou herdada dos nossos destinos de viagem e é com particular satisfação e com muito orgulho que eu aceito a nossa entrada na Ásia através de Macau. Estamos na Ásia, de certa maneira, pela porta do cerco, e eu sinto-me muito honrado e privilegiado, e por isso agradeço muito ao Sr. Dr. Rui Cunha, em meu nome e da minha mulher, o convite que nos fez, e o convite que me fez para estar aqui presente. E aproveito para prestar homenagem à Fundação Rui Cunha pela obra que tem levado a cabo desde há uns anos para cá, não muitos, mas uma jovem fundação que nos promete imenso para o futuro de Macau e para o futuro do direito em Macau. É muito importante a obra que a Fundação Rui Cunha tem posto de pé no sentido de preservar a raiz e a tradição jurídica portuguesa no direito de Macau. É particularmente importante neste território, espaço exíguo, mas um território de transição entre vários mundos, e designadamente aqui o mundo constituído agora pela China moderna e a China do futuro. Muito importante, e de facto acho que Portugal também lhe deve estar grato pelo contributo que tem dado deste ponto de vista. Bem-haja por essa obra. Eu fui aliás com o Sr. Rui Cunha testemunho do carinho com que as autoridades do território olham para a Fundação. Tivemos um encontro com a Sra. Florinda Chan, que teve as palavras mais entusiásticas e mais carinhosas para a Fundação e o seu trabalho. Agradeço muito a presença de todos aqui nesta sala. Muito obrigado por terem vindo aqui para esta conversa ao fim da tarde. Eu vou tentar ser eficaz na minha intervenção para não esmaçar muito. Eu organizei a minha exposição em 3 partes. Na primeira parte farei um apanhado das razões que fazem da China um parceiro incontornável no plano económico e comercial da União Europeia. Na segunda parte, explorarei rapidamente alguns casos decididos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em que a China, ou mais precisamente operadores económicos chineses, foram atores principais de uma maneira ou de outra. Esses casos decididos pelo Tribunal de Justiça. Serei muito sintético para não esmaçar. Decidi também esta abordagem para tornar mais ilustrativa a minha apresentação. E na terceira e última parte vou fazer algumas reflexões sobre o atual momento de integração na Europa e as perspectivas de evolução da União Europeia. Eu gostaria, se me permitem, também de deixar claro que, dadas as funções que exerço, as minhas palavras exprimem exclusivamente as minhas opiniões pessoais, não podem, por isso, ser atribuídas por qualquer forma à instituição de que faço parte como juiz, o Tribunal de Justiça da União Europeia. Primeiro grupo de observações. A União Europeia, sobre a importância da China como parceiro incontornável da União Europeia nos planos económico e comercial. A União Europeia, de 28 países, representava em 2012 cerca de 15% do comércio mundial de mercadorias, o que lhe assegurava o lugar de maior bloco exportador e importador do mundo. Neste contexto, a China, e é importante sublinhá-lo, constitui o segundo maior parceiro comercial da União, a seguir aos Estados Unidos, como importador dos produtos europeus. E o primeiro exportador para a União Europeia, à frente da Rússia, pelo menos antes das sanções que foram desencadeadas pela União Europeia contra aquele país, e dos Estados Unidos.
quer dizer que de quase inexistente há uns 20 anos, o comércio entre a China e a União Europeia passou a representar hoje em dia mais de 1.000 milhões de euros por dia, o que é um número extraordinariamente significativo. Basta isto, penso eu, para se ver o que representa para ambas as partes esta parceria comercial. E por isso não é de surpreender que a União Europeia considere o mercado chinês como um mercado estratégico cuja importância não pode senão aumentar à medida que a economia chinesa cresce e se desenvolve, mesmo que ela às vezes conheça períodos de menor ritmo de crescimento. Não é porventura o período atual, mas isso tenho por uma manifestação de caráter puramente conjuntural. Simplesmente o grau de liberalização dos fluxos bilaterais entre a União Europeia e a China é desigual de setor para setor. Por exemplo, quanto aos serviços, o nível de liberalização bilateral é claramente insuficiente, ou mesmo, se quiserem, incipiente. Eu devo dizer que isso não me admira muito, ou mesmo nada, porque no próprio âmbito da União Europeia, onde já há muito, deveria estar realizado um mercado único de produtos e serviços, digo há muito, pelo menos desde 1992 ou 1993. Apesar disso, apesar desse ser um objetivo fundamental da União Europeia no plano económico e comercial entre os Estados-membros, existem ainda, na generalidade dos Estados-membros da União, obviamente nuns mais do que noutros, numerosos setores sujeitos a regulamentações que protegem os operadores instalados face à concorrência potencial. Existem, além disso, barreiras à entrada que impedem não apenas o acesso de novos operadores, mas o próprio desenvolvimento de alternativas concorrenciais aos modelos tradicionais de exercício de certas atividades. É por isso é que eu não estranho que haja ainda obstáculos no comércio entre a União Europeia e a China, o mesmo tipo de obstáculos que existe no interior da própria União Europeia. Esse, de resto, no interior da própria União Europeia, é um problema que afeta transversalmente, ainda que em medida diversa, vários Estados-membros tão diferentes, como a Grã-Bretanha e a França, a Alemanha e a Grécia, Portugal e a Itália. Não é apenas, portanto, uma questão de relação norte-sul ou de contraponto entre os países com uma política mais intervencionista, tradicionalmente mais intervencionista no plano económico, e os países de economia mais liberalizada, de tradição anglo-saxónica ou de common law. Não é apenas isso, porque em todos se manifestam este tipo de tendências. Dou-lhes alguns exemplos de polémicas em curso neste plano no seio da União Europeia. Os táxis, face à concorrência dos veículos privados de aluguer pela internet ou por telemóvel. Veja-se o que se passa na França, na Grã-Bretanha, na Alemanha. Portanto, são países insuspeitos. Bom, França é um caso especial da intervenção do Estado. Mas a Grã-Bretanha e a Alemanha são países insuspeitos de excesso de intervenção do Estado na economia. Vejam-se o caso dos autocarros particulares que tentam concorrer com operadores públicos de caminho de ferro ainda largamente dominantes. Os inúmeros constrangimentos à concorrência no setor da distribuição farmacêutica. Em alguns países, Portugal está a libertar-se já de alguns desses constrangimentos na regulamentação, na instalação e no funcionamento das farmácias. A rigidez no setor do notariado, as regulamentações corporativas, nós falámos também contra nós, as regulamentações corporativas de várias profissões liberais, advogados, arquitetos, engenheiros, as regulamentações relativas ao encerramento dominical e às horas de abertura dos estabelecimentos comerciais, só para vos dar alguns exemplos de polémicas ainda em curso, mas em curso desde porventura, há longos anos, no próprio espaço da União Europeia, relativamente à liberalização de certas atividades. No que diz respeito aos mercados públicos, são também correntes as queixas, já que diz ele, são correntes as queixas dos operadores económicos europeus relativamente à China.
em termos de mercados públicos. Mas também aqui o problema, devo dizer, não é apanágio exclusivo das relações bilaterais entre a União Europeia e a China. Os europeus queixam-se dos Estados Unidos, os Estados Unidos queixam-se dos europeus e os europeus queixam-se uns dos outros, apesar de termos regulamentações que visam a perfeita concorrência, tão perfeita quanto possível, e a liberalização dos mercados públicos. No entanto, a introdução de distorções nesse setor é do cotidiano, e é designadamente do cotidiano dos juristas, dos advogados, como dos juízes europeus. Em todo o caso, eu acho que é um erro andarmos a tentar desculpar-nos uns com os outros, a introduzir restrições, porque os outros também introduzem restrições. O fundo da questão, esse é que, em minha opinião, deve contar. E o fundo da questão, digo com clareza, é que obstáculos ao comércio, barreiras à entrada e medidas proteccionistas reduzem a riqueza global, prejudicam o consumidor e agravam as crises. Se, portanto, se surpreende a existência de algumas dificuldades, alguns obstáculos, são correntes em todas as relações comerciais, na área das relações comerciais ou da prestação de serviços. Em outras áreas, no entanto, as transações entre a União Europeia e a China revelam uma dinâmica e um potencial de crescimento notáveis. É o caso do investimento direto e das transações financeiras. A situação é, reconheça-se, ainda desequilibrada. O investimento chinês não representaria em 2013 mais de 2,6% do total do investimento direto estrangeiro na União Europeia, ao passo que a Europa representava uns 20% do total do investimento estrangeiro na China. Há, no entanto, países da União Europeia onde a situação se apresenta particularmente prometedora deste ponto de vista. E julgo que Portugal é um bom exemplo disso. Deixem-me só sublinhar e referir que o programa português de vistos Gold tem sido considerado por instâncias internacionais, como recentemente noticiava o Financial Times, o programa dessa natureza mais bem sucedido na União Europeia. Em menos de 2 anos, ou em cerca de 2 anos que o programa tem de vida, foram emitidos 1.360 vistos, 81% dos quais, isto é, uns 1.100 a cidadãos chineses, representando mais de 1.000 milhões de euros de entradas de capitais, dos quais 900 milhões do setor imobiliário, estimando-se que este último valor possa atingir 2.000 milhões em 2015. Simplesmente, a eficácia dos vistos Gold não se limita ao setor imobiliário. A aquisição, como revela a aquisição por grupos chineses de participações significativas ou de controle em grandes empresas portuguesas, designadamente no quadro do processo de privatizações, que têm dinamizado os mercados financeiros e têm efetivamente representado uma importante prova de confiança, que é particularmente importante em tempos de crise como aquilo que atravessamos na Europa e em especial em Portugal, uma importante prova de confiança nas relações económicas bilaterais e na recuperação da economia portuguesa. Lembro apenas os casos da REN, da EDP, no setor segurador da Companhia de Seguros Fidelidade, no setor da saúde, a aquisição do controle sobre a ex-Espírito Santo Saúde, e recentemente investimentos em outros setores como o agroindustrial que acabaram de ser noticiados. De resto, devo lembrar que Portugal ocupava em 2012 o 4º lugar na lista dos investimentos chineses nos países da União Europeia. Portugal, com a sua pequena dimensão, 4º lugar na lista dos investimentos chineses nos países da União Europeia, com cerca de 5,4 mil milhões de euros, a seguir ao Reino Unido, à França e à Itália, e antes da Alemanha, da Grécia e da Espanha. O que me parece particularmente significativo, dada a pequena dimensão da economia portuguesa. E o certo é que a China está em vias de se tornar um investidor líquido no estrangeiro, com cerca de 108 mil milhões de dólares de capitais exportados em 2013, o que representa 40 vezes mais do que 10 anos antes. Isto é particularmente significativo do grau de internacionalização da economia
chinesa e do grau do seu entrosamento, designadamente com a economia europeia, mas em geral com a economia internacional. De resto, nota-se também que o padrão do investimento, em todo caso, este movimento não é apenas unilateral, também o investimento direto de empresas dos 28 Estados-membros da União Europeia na China tem atingido proporções consideráveis, o que coloca a União Europeia entre os 5 maiores investidores diretos estrangeiros na China, com um padrão de investimento que tenha evoluído. Nunca o investimento direto da União Europeia assumiu em proporções significativas a forma daquilo que se costuma chamar o processing trade, isto é, importação de componentes no mercado chinês para transformar, para depois exportar, acrescentando-lhe um valor que não vai necessariamente aproveitar todo à economia local. Mas o certo é que o padrão de investimentos na China tem mudado em favor do lançamento de novas marcas internacionais que vão concorrer autonomamente no mercado internacional com as marcas já implantadas por parte das empresas sediadas na China, o que significa, em meu entender, um rápido trilhar do caminho da maturidade e da internacionalização da economia chinesa. No que respeita especificamente a Macau, o último relatório disponível da Comissão Europeia, pelo menos o último relatório que eu pude expor, da Comissão Europeia ao Parlamento e ao Conselho sobre a região administrativa especial, datado de 2011, sublinhava também uma evolução algo desequilibrado do comércio entre Macau e a União Europeia, em resultado do aumento em 68% das exportações da União Europeia para Macau durante os primeiros 9 meses desse ano, de 2011. 247, cerca de 250 milhões de euros contra 60 milhões apenas de exportações de Macau para a União Europeia. O que transformava a União Europeia no maior fornecedor comercial de Macau, atrás da China, é evidente, com 24% das importações totais no território. Em termos de investimento, este mesmo relatório assinalava que estavam estabelecidas em Macau 54 empresas originárias da União Europeia, metade das quais no comércio grossista e retalhista e as restantes nos setores financeiro, dos transportes e comunicações e na produção industrial. Quer este relatório que citei, da Comissão ao Parlamento e ao Conselho, quer a comunicação da Comissão relativa à cooperação com Hong Kong e Macau para o período 2007 a 2013, insistiam sobre as perspectivas de desenvolvimento da cooperação com a União Europeia no quadro mais geral do aprofundamento das relações de cooperação entre a União Europeia e a China continental. Macau é olhado pela própria União Europeia como um elemento importante no contexto das relações, não apenas bilaterais, mas também no contexto das relações comerciais e económicas de plano estratégico com a China. E isso para nós portugueses é particularmente importante, porque temos uma posição privilegiada, julgo eu, neste diálogo triangular entre a União Europeia, Macau e a China. E, portanto, nesta área de charneira, Portugal pode, no quadro da União Europeia, desempenhar um papel importante. O que é interessante, a meu ver, notar, e é isso que me interessa também me interessaria falar um bocadinho disso na minha qualidade de juiz do Tribunal de Justiça da União, e com isso entro na segunda parte das considerações que eu gostava de fazer, é que a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, como revelador que é dos grandes movimentos de tipo económico e social à escala global, exprime, no fundo, também a evolução destes fenómenos. O caso paradigmático, foi já anunciado que eu falaria
das questões anti-dumping, o caso paradigmático, o anti-dumping é sempre uma questão, é sempre uma matéria quente, mas eu não me incito a entrar nela, porque vou entrar nela vou entrar nela de modo desassombrado e sem complexos. E acho que não é preciso ter complexos para falar disso. Portanto, as regras anti-dumping e defesa comercial contra práticas de subvenção no comércio entre a China e a União Europeia. De facto, a União Europeia, como a generalidade dos blocos comerciais mais internacionalizados, dispõe de uma panóplia de instrumentos regulamentares que lhe permitem, no respeito dos compromissos assumidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio, da WTO, contrabalançar os efeitos nefastos de práticas de concorrência desleal, da responsabilidade de Estados terceiros ou de operadores económicos neles instalados. As normas anti-dumping e defesa comercial da União Europeia não têm, portanto, um objetivo proteccionista, mas sim o de assegurar que o comércio internacional decorra em condições de lealdade concorrencial e, portanto, segundo regras normais e saudáveis de economia de mercado. Se me permitem, gostaria de rapidamente sublinhar alguns traços mais característicos do regime em causa de defesa comercial contra práticas de dumping e de subvenção, em geral, e não apenas em proveniência da China, tal como resultam da jurisprudência do Tribunal de Justiça. Eu gostaria de sublinhar, e apraz-me particularmente de sublinhar, que, no plano geral, as regras existentes e a jurisprudência que as aplica traduzem uma afirmação inequívoca da importância do Estado de Direito e das suas exigências. Antes de mais, toda e qualquer intervenção das instituições da União, concretamente a Comissão e o Conselho, que são as instituições competentes nesta área, com vista à imposição de medidas de defesa comercial, é devidamente enquadrada no âmbito da política comercial comum da União Europeia por regulamentos de base e regulamentos de execução cujas disposições são estritamente obrigatórias para todos os seus destinatários, incluindo as próprias instituições da União. Além disso, os critérios utilizados pelo legislador e aplicados pela administração são, necessariamente, critérios objetivos que não deixam margem à arbitrariedade política nem uma discriminação sem limites da administração. É certo, nestas matérias complexas de política económica e comercial, não pode deixar de ser reconhecida às instituições administrativas encarregadas de aplicar as regras, primeiro de as fazer, depois de as aplicar, uma significativa margem de apreciação sem a qual o exercício da missão dessas instituições seria impossível. A contrapartida indispensável do reconhecimento desse poder de apreciação é a sujeição da administração da União a limites e controlos que a mantenham no plano da estrita legalidade. Por um lado, todos os operadores económicos e outras entidades a quem as decisões se aplicam, disponham elas de nacionalidade ou de sede no território ou não, gozam do direito de serem ouvidos e beneficiam das mais amplas prerrogativas de defesa antes das decisões serem tomadas. Por outro lado, qualquer decisão suscetível de produzir efeitos jurídicos para terceiros está, mesmo quando assume a forma de um regulamento, portanto um ato de caráter normativo, sujeita ao controle jurisdicional do Tribunal Geral da União, em primeira instância, e do Tribunal de Justiça, em recurso em matéria de direito. Isto é particularmente importante, o conhecimento deste quadro jurídico é particularmente importante para os operadores, sejam eles da União Europeia, sejam eles de terceiros países, que se sintam lesados na aplicação que lhes é feita em concreto das regras antidumping da Comissão Europeia. Sabem que, primeiro, são ouvidos e podem apresentar o seu ponto de vista perante as instituições da União antes de a decisão ser tomada e, segundo, podem impugná-la junto do Tribunal de Justiça. E por isso lá estamos, para decidir, se é o caso disso. Por isso é que a fiscalização do Tribunal de Justiça se tem exercido em matérias tão diversificadas como
a determinação do valor normal de mercado das mercadorias em países sem economia de mercado. Isto é só para dar exemplos, não se aflijam, não vou entrar em detalhes técnicos. O reconhecimento do chamado Estatuto de Empresa em Economia de Mercado, mesmo quando se trata de empresas de economia de Estado, de países de economia de Estado, as medidas destinadas a evitar o contornamento de direitos antidumping e a evasão da sua aplicação através da sua importação por países intermediários, etc, etc. E dito isto, gostaria de sublinhar o caráter residual na prática. Empola-se muitas vezes, por razões compreensíveis, no discurso mediático, a importância das medidas antidumping usadas no comércio com outros países ou outros blocos comerciais. Mas eu gostaria de sublinhar o caráter, de facto, residual das medidas comerciais defensivas tomadas pelas instituições da União contra importações, concretamente em proveniência da China. Em março de 2014, a União Europeia tinha em curso 52 medidas anti-dumping e 3 medidas anti-subvenção contra importações provenientes da China, o que significava menos de 2%, parte do comércio afetada por essas medidas, representaria menos de 2% do total das importações da China para a União Europeia. Portanto, acho que convém limitar o fenómeno às suas devidas proporções. E acrescento, aliás, que parece já começar a desenhar-se, gostaria, no entanto, de ser cauteloso a este respeito, uma versão, de certa maneira, mais dialogada da política de defesa comercial da União Europeia, em todo o caso no que diz respeito à China. Acaba de ser noticiado que as instituições competentes da União arquivaram um procedimento por medidas de subvenção alegadamente ilegais, envolvendo 2 companhias de telecomunicações chinesas e, no caso de dumping, por exemplo, vou dar mais um exemplo relativo à indústria dos painéis solares, as dificuldades encontradas terão determinado também uma abordagem mais mitigada, vou usar esse adjetivo. De resto, a nossa jurisprudência tem-se confrontado com as relações entre a União Europeia e a China em outros planos, só para enunciar o plano dos auxílios estatais que distorcem a concorrência, quer no interior da União Europeia, quer nas suas relações com países terceiros, em particular a China. No plano dos contingentes pautais à importação ou do regime das importações, por exemplo, de brinquedos em proveniências da China. Relativamente às práticas de contrafação, obviamente, contrafação e comercialização de mercadorias pirata e outras formas de violação de direitos de propriedade industrial, vendas através da internet, medidas de salvaguarda a aplicar no quadro das organizações comuns do mercado dos produtos agrícolas, não admira, portanto, que, dado a importância e o impacto que este comércio tem tido, se reflitam na jurisprudência do Tribunal. Podemos, aliás, a minha sugestão é que possamos olhar mais adiante, não hoje, mas mais adiante, com um bocadinho mais de atenção para este fenómeno, tal como se traduz na jurisprudência do Tribunal. Eu proponho, se o Dr. Rui Cunha estiver de acordo, logo que tenha tempo, preparar, como eu ajudo os meus colaboradores, um pequeno trabalho sobre, um pequeno trabalho sobre a jurisprudência do Tribunal nestas áreas, sinceramente em matéria de respeito dos direitos de propriedade industrial e de propriedade intelectual. Acho que vale a pena e permite olhar sem complexos para essa matéria. Mas gostaria, se me permitem também, de lembrar uma outra área, que é a área da liberdade de circulação de pessoas. E gostaria de lembrar a este respeito que foram cidadãos chineses que estiveram na origem de um dos acórdãos mais emblemáticos do Tribunal de Justiça em matéria de liberdade de circulação dos trabalhadores e de direito de residência no espaço da União Europeia.
Trata-se de um acórdão, no caso Zhu e Shen, em que o Tribunal admitiu que, respeitadas que sejam certas condições, o progenitor, o pai com a mãe, cidadão chinês, de um menor de tenra idade, nascido no território de um Estado-membro, no caso o Reino Unido, mais concretamente a Irlanda do Norte, e a quem foi reconhecida a nacionalidade do outro Estado-membro, no caso a República da Irlanda, porque a República da Irlanda reconhece a nacionalidade a todos aqueles que a queiram obter desde que tenham nascido na ilha da Irlanda, tem o direito de residir com o referido menor a seu cargo e à sua guarda no Estado-membro de acolhimento, que era, no caso, também o Reino Unido. Isto é um dos acordos emblemáticos e apraz-me mencioná-lo porque, de facto, envolveu de forma, para eles, muito positiva, um casal de cidadãos chineses presentes na União Europeia. E já agora, se me permitem, não resisto a referir um outro caso em que esse foi protagonista. A Justiça da União Europeia tem essas peculiaridades. É que é possível ter sido advogado, é possível ter sido membro dos tribunais da União Europeia, ter exercido a advocacia no âmbito do direito da União Europeia e do direito à concorrência, como o Sr. Europeu, o caso sublinhou, e vir apresentar alegações e pleitear perante os tribunais de que, no meu caso, de que eu fiz parte. Portanto, durante 17 anos, depois de ter regressado a Portugal, no fim da minha primeira encarnação como membro dos Tribunais da União, exerci a advocacia perante os dois tribunais. Num desses casos, era um caso relacionado com a aplicação da política agrícola comum da União Europeia, em que o que estava em causa era uma fórmula de cálculo de umas subvenções a que tinham direito as empresas que faziam parte da indústria europeia de transformação do tomate, matéria-prima oriunda também de terceiros países, designadamente a China, que se tinha transformado no segundo mais importante exportador de tomate e de grande qualidade para a União Europeia. Nesse processo, o preço do tomate produzido na China, por ser o mais baixo no plano mundial, mais baixo do Israel, mais baixo da Turquia, mais baixo dos Estados Unidos, mas que não foi considerado na fórmula de cálculo, por falta de informação, demonstrou-se no plano factual qual era a situação na China. Isso valeu aos meus estimados clientes, na altura, uma indemnização paga pela Comissão Europeia num montante mais ou menos de 30 milhões de euros, o que é um montante significativo. Tratava-se de algumas dezenas de empresas industriais de tomate, Portugal, Espanha, a França, a Itália e a Grécia. Portanto, tratou-se, ao fim e ao cabo, e apraz-me registá-lo, de uma contribuição, ainda que indireta e involuntária, da China para o crescimento da indústria europeia de transformação de tomate. Macau, de resto, também aparece várias vezes na jurisprudência do Tribunal de Justiça, por exemplo, a propósito do montante dos direitos a pagar pela importação de calçado ou de cassetes vídeo importadas na Alemanha ou na Bélgica, como sendo originários de Macau, portanto sujeitos a um direito preferencial de 3,5%, quando eram na realidade importados na China, portanto sem direito preferencial. E mais não cito, para não alongar destas considerações, e tanto mais que acho que estes exemplos chegam já para demonstrar a importância prática das relações económicas e comerciais entre a União Europeia e a China e o seu impacto na própria jurisprudência do Tribunal de Justiça. E com isto, se me permitem, entraria na terceira e última parte da minha exposição, na qual gostaria de refletir muito brevemente convosco sobre o atual momento e as perspectivas de evolução da construção europeia. Eu acho que é indiscutível que a Comunidade Europeia foi a grande realização da Europa do pós-Segunda Guerra Mundial, no plano político como no plano económico, social e cultural. De resto, o fascínio que sempre exerceu e continua a exercer sobre os vizinhos europeus e da bacia do Mediterrâneo, esqueçamos que Marrocos mesmo pediu a adesão, a certa altura, às comunidades europeias. Eu acho que testemunha do sucesso dessa construção.
os sucessivos alargamentos até aos atuais 28 são prova dessa atração que faz da União Europeia o mais cobiçado bloco de países independentes, a que, no fundo, a generalidade dos vizinhos pretendem aderir, incluindo a Turquia, como sabem, negocia ou tenta negociar com a União Europeia a sua adesão desde há vários anos para cá. Simplesmente, se este aumento de peso e de dimensão contribuiu para fazer da União Europeia um protagonista respeitado e um rival efetivo no mundo das relações económicas e comerciais internacionais, o certo é também que deu lugar a dificuldades inevitáveis no processo de institucionalização da União Europeia. Não seria tão difícil se a União Europeia fosse um mero processo de integração comercial, uma zona de comércio livre, ou uma união aduaneira, ou um mercado comum, como alguns desejariam que fosse. Já assim foi difícil realizar o mercado interno, e pode dizer-se que o mercado interno ou o mercado único ainda não está completamente realizado. Só que a questão é esta, é que não é possível, a meu ver, falar de mercado único sem uma moeda única. A existência de uma pluralidade de moedas, como nós podíamos constatar antes da criação do euro, não só introduz nas trocas comerciais barreiras, distorções e custos indesejados e indesejáveis, como constitui a experiência dos anos 90 do século passado, o demonstra a oportunidade para práticas especulativas que são fator de grande instabilidade nos mercados financeiros e nos mercados comerciais. Por isso é que entendo que a opção por uma União Económica e Monetária consagrada no Tratado de Maastricht, de 1992, representa uma escolha política natural e inevitável na própria perspectiva da realização do mercado interno. Só que, hoje em dia, a evolução das coisas tornou inevitável reconhecer, se desvalorizou na altura a importância das dificuldades que representaria, sobretudo numa União alargada, hoje em dia há 28, a disparidade de níveis de desenvolvimento e de políticas económicas e orçamentais dos vários Estados-membros. Substituir as moedas nacionais dos vários Estados-membros por uma moeda comum, o euro, implica a adoção de mecanismos de natureza federal. Ponho isso entre aspas para não ferir suscetibilidades, mas mecanismos de natureza, de tipo federal, muito mais acentuados do que aqueles que anteriormente existiam. Simplesmente em Maastricht, no Tratado de Maastricht, isso só parcialmente foi feito com a criação do Banco Central Europeu e do Sistema Europeu de Bancos Centrais. Criou-se aí uma lacuna na estruturação da União Económica e Monetária que se foi colmatando posteriormente face às dificuldades concretas que foram surgindo e ao embate dos acontecimentos no plano económico e monetário, com a criação do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira e depois do chamado Mecanismo Europeu de Estabilidade, bem como com os programas, a adoção dos programas de estabilidade e de crescimento e com a instituição do chamado Semestre Europeu, que é um processo de revisão e de confirmação dos projetos de orçamento nacionais pela Comissão Europeia, que agora estamos laboriosamente a tentar rematar com a criação dos vários supervisores e autoridades reguladoras do sistema bancário. Esta manhã foi anunciado o resultado dos testes de stress dos bancos europeus, dos quais um banco português foi envolvido negativamente, foi chumbado, não sei qual, não me interessa, mas suspeito qual seja. Portanto, estão a ver já o grau de federalização que estamos em risco de ter de aceitar, mas penso que se queremos aguentar a moeda única, um maior grau de federalização destas políticas se torna inevitável. Até porque, além disso, neste momento, também se torna evidente o cansaço económico e institucional da zona euro, que se seguiu aos enormes esforços que foi necessário fazer, sobretudo em certos países da periferia, como Portugal, a Espanha, a França, a Irlanda, a Itália, a Grécia e Chipre, como todos sabemos. Mas com o correspondente agravamento dos respectivos níveis de endividamento, mas também
o facto é que a própria máquina industrial e económica da República Federal da Alemanha dá mostras de fadiga e de perda de velocidade, tornando, a meu ver, indispensável pensar seriamente, e o novo Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Jean-Claude Juncker, já o anunciou, a adoção de políticas de relançamento do crescimento que, no entanto, não devem perder de vista a necessária preservação dos equilíbrios económicos, financeiros e monetários. Também aqui, mas eu não o mencionarei, apenas só de passagem, também aqui a jurisprudência do Tribunal de Justiça nos últimos anos, desde 1982, tem sido expressão destes movimentos, digamos, de salvamento da zona euro, com decisões que constituem casos paradigmáticos da jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria monetária e financeira, a última das quais se anuncia para breve, na sequência de um acontecimento inédito, que foi o reenvio de uma questão chamada questão prejudicial o primeiro reenvio de uma questão prejudicial do Tribunal Constitucional Alemão, o Bundesverfassungsgericht, para o Tribunal de Justiça sobre a compatibilidade do programa de operações monetárias sobre títulos, Outright Monetary Transactions, anunciado pelo Sr. Mário Draghi, Presidente do Banco Central Europeu. É questão que ainda não decidimos, mas que vamos decidir certamente muito em breve. Só para terminar, eu lembraria que a União Europeia não é apenas a economia. Uma das grandes realizações da União Europeia na sequência do Acordo de Schengen resulta da criação pelo Tratado de Amsterdão do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, que é uma grande área de livre circulação sem fronteiras internas e na qual os controlos de pessoas são efetuados na primeira fronteira de entrada da União. Os acontecimentos a que temos assistido nos últimos tempos, com a demanda maciça de acesso ao território da União por milhares de refugiados políticos e económicos, vindos dos mais diversos países e regiões em crise ou em guerra, testemunham exatamente das enormes dificuldades com que a Europa se defronta nesta frente. Lampedusa é um nome que tem estado, pelas piores razões, na primeira página de todos os jornais e telejornais. É para muitos um farol de liberdade, de segurança e de progresso, mas constitui, objetivamente, um símbolo dos males e das ameaças que enfrenta a nossa civilização contemporânea hoje em dia. E se a Europa representa para milhares ou milhões de pessoas a esperança de uma vida melhor, é também porque ela tem constituído, apraz de sublinhar, um exemplo ímpar de liberdade, de cidadania e de respeito pelos direitos fundamentais. O Tratado de Maastricht consagrou a cidadania europeia. O de Amsterdão estabeleceu o espaço de liberdade, segurança e justiça. Finalmente, o Tratado de Lisboa aprovou formalmente a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e deu-lhe um valor jurídico igual aos tratados. Além disso, a União acaba de pedir adesão à Convenção Europeia dos Direitos do Homem do Conselho da Europa e o Tribunal de Justiça prepara, tenho um projeto na minha pasta, prepara o seu parecer sobre o projeto de acordo de adesão da União Europeia a essa convenção. Vamos lá ver como é que as coisas correm. Ao mesmo tempo, só para uma última referência, o papel das regiões na estrutura institucional da União Europeia foi-se consolidando com o reforço do papel do Comitê das Regiões e com o progressivo reconhecimento de um estatuto de representatividade jurisdicional e política às regiões e ao respectivo Comitê. O que me parece também particularmente importante do ponto de vista político neste contexto, numa altura em que se multiplicam sinais preocupantes de insatisfação regional, seja ela real ou imaginada, e de desagregação no interior de países tão velhos ou mais velhos que a Europa. Na Grã-Bretanha, a Escócia. Na Espanha, a Catalunha e o País Basco. Na Bélgica, o confronto entre Valões e Flamengos. E mesmo em Portugal, de vez em quando, algumas posições separatistas na Madeira e nos Açores. Quer dizer, a cada passo importante na consolidação da estrutura constitucional, eu não tenho receio de usar a palavra, depois, por causa disso, explico porquê, da estrutura constitucional da União, corresponde um novo desafio que nasce.
em particular, e termino por aí, falta hoje em dia também consolidar a União de um outro ponto de vista. Consolidar a União no exercício do seu papel como bloco político, para além daquele que já desempenha, bloco político estratégico, para além daquele que já desempenha no plano económico, no quadro das relações internacionais. Episódios como os da Guerra dos Balcãs, aqui nos anos 90, da dissolução do Estado na Líbia pós-Gaddafi, da crise na Síria, da anexação da Crimeia pela Rússia e da atual crise na Ucrânia, bem como da ameaça planetária que representa o Estado Islâmico, podem constituir ou a confirmação da impotência ou o sinal de alarme para o desenho de instituições que permitam à União Europeia afirmar-se na prática como uma grande potência influente na cena mundial. É isso que eu desejo também. Muito obrigado pela vossa paciência. Sr. Riquinha, temos tempo para conversar um bocadinho sobre o caso disso? Não, podíamos continuar. Eu creio que os temas, os problemas são tão interessantes que poderíamos continuar já e em relação a todos os presentes que queiram suscitar algum esclarecimento ou estou a dispor. Algo que certamente o Dr. Cris de Graça o fará com prazer. Mais muito boa noite, professor, muito obrigado pelas palavras que nos deixou, pelas reflexões e pela forma como nos brindou com essa intervenção. Eu peço desculpa, não os conheço a todos, tenho aqui alguns amigos lá muito velhos. Muito velhos. Não, há uma diferença entre velhos amigos e amigos velhos. São velhos amigos, mas não são amigos velhos. Então, eu também era velho. Peço desculpa pela indelicadeza, não me apresentei, meu nome é Oscar Noveira. Já agora, a minha questão divide-se em duas. A primeira tem a ver mais com as imposições que são ditadas pela União Europeia, nomeadamente no que diz respeito à intervenção estadual. A questão é se essas limitações que são impostas pela União Europeia poderão elas próprias constituir uma negação do Estado Social de Direito que esteve na base da criação e da instituição da Europa enquanto unidade política. E a segunda questão está relacionada também com a intervenção estadual e relativamente, por exemplo, ao caso português, quando é imposto ao Estado português que venda participações sociais em empresas, por exemplo, como a Caixa de Depósitos, a PT, chamadas Golden Share. Se não há aqui alguma contradição quando, ao mesmo tempo, e bem, quanto a mim, é permitida a aquisição de participações sociais noutras empresas anteriormente tidas pelo Estado, ou parcialmente tidas pelo Estado, por entidades estrangeiras que são controladas por Estados. Refiro-me em concreto ao caso da ADP, das empresas estatais chinesas, a Three Gorges, por exemplo, que sabemos que é detida por Estado chinês. Portanto, gostava que o Sr. Professor pudesse... Faço com muito gosto, muito obrigado pelas questões que são totalmente pertinentes. Bom, quanto à primeira, se as restrições à intervenção estatal no quadro da União Europeia representam, foi assim que eu interpretei a sua primeira questão, uma negação do Estado Social que tem servido de suporte à construção europeia. A minha resposta é muito clara, eu entendo que não. O problema do Estado Social, eu acho que o Estado Social na União Europeia não está em causa. Não está em causa. Quer dizer, não há nenhuma ameaça contra o Estado Social. Quer dizer, sempre que se procura fazer uma reforma de estrutura com impacto no chamado Estado Social, há um clamor, isto é uma ameaça ao Estado Social. Há, sobretudo, alguns partidos e algumas forças políticas que são particularmente ativas na crítica a esse tipo de intervenções com muitas vezes caráter reformista. O problema do Estado Social é
em meu entender, o da sua sustentabilidade. Será que o Estado Social fica caro, como é evidente. Toda a montagem de uma rede de proteção social custa dinheiro, fica caro. Alguém tem de pagar. Até é muito fácil conceber uma rede de proteção social paga pelos... É muito fácil. À partida, olhando para as coisas de fora, paga pelos contribuintes. Só que é impossível, insustentável, como nós vimos em Portugal, aumentar a carga fiscal para além de certos limites e as pessoas naturalmente sentem isso como um contraincentivo à própria atividade económica. Ora, a melhor forma de sustentar uma rede eficaz de segurança social, portanto uma rede de proteção social exigida pelo Estado Social Europeu, é o crescimento económico. É um crescimento económico que permita, efetivamente, sustentar os progressos sociais e a melhoria, completar a rede de proteção social, sobretudo para funcionar em tempos de crise. E o crescimento económico, está visto também, não se pode fazer mantendo indefinidamente políticas de austeridade. E sobretudo fazendo conseguindo o reequilíbrio das contas do Estado. O equilíbrio das contas do Estado é fundamental para manter saudáveis finanças públicas e uma economia a funcionar normalmente. Agora, não é possível conseguir o reequilíbrio das contas do Estado apenas à custa do aumento das receitas. É resultado do aumento dos impostos. O memorando de entendimento com a Troika em Portugal apontava para uma recuperação do equilíbrio no prazo definido, se não me engano, 2/3 do lado das despesas e 1/3 do lado das receitas. Na prática foi o contrário que aconteceu. Portanto, daí a necessidade importante de medidas de reforma estrutural dos sistemas de proteção social, mas também da reforma estrutural das atividades económicas. Os exemplos que eu citei-os de propósito. Estes exemplos dos táxis e da concorrência entre os táxis e outras formas de atividade alternativa, da concorrência dos autocarros privados com o caminho de ferro, etc. São exemplos de polémicas em curso em vários Estados-membros, designadamente naquele cujos telejornais eu vejo com mais frequência no Luxemburgo, que é a França e a Bélgica, sobretudo a França. Sem reformas de caráter estrutural não é possível, a meu ver, sustentar uma rede segura e forte de proteção social. Sobretudo quando pensamos que na evolução que a natalidade tem conhecido nas últimas décadas nos países europeus, em que cada vez a pirâmide etária foi se invertendo e temos um grupo etário mais avançado a ter de ser sustentado por cada vez menos pessoas em empregos, sobretudo com a consequência também e o impacto que a situação tem tido no emprego dos jovens. Nós vemos em Portugal que os jovens tendem a desertar o país porque necessitam de encontrar melhores oportunidades de colocação no exterior. Não é necessariamente mau, mas para além de certos limites nós perdemos a nossa seiva mais viva, que é o dos jovens bem preparados. Portanto, para mim é um problema de sustentabilidade que temos de enfrentar e de reforma, portanto. Acho que não está em causa o manter e preservar o Estado Social. Segunda questão. Relativamente às Golden Share, não há nenhuma imposição da União Europeia no sentido da venda das ações chamadas Golden Share, das ações privilegiadas nas empresas com participação estatal. O que há, portanto, o Estado não tem de alienar essas participações. Não há nenhuma injunção nesse sentido. O que
resulta das regras da União Europeia confirmadas pela jurisprudência do Tribunal de Justiça. Mais uma vez lá estamos nós a metermos nessas coisas, mas inevitavelmente, porque se trata de um Estado de Direito, de uma comunidade de direito, de uma união de direito. O que resulta das regras é que não é lícito a um Estado-membro dispor de uma posição privilegiada que lhe dê a possibilidade, nas empresas em que participa, que lhe dê a possibilidade de tomar decisões que acabem por resultar ou que tenham o potencial para resultar em discriminações e distorções da concorrência, porque o Estado não é um acionista como os outros. O Estado é o poder público também, por exemplo, nas empresas. As regras da União Europeia não se opõem à presença do Estado nas empresas. O Tratado diz lá claramente que não prejudica a propriedade nem dos bens, nem das atividades económicas. Portanto, os Estados são livres de escolher o grau da sua intervenção na propriedade das empresas. Agora, quando intervirem, têm de intervir com respeito às regras da União, designadamente a regra da não discriminação nas relações entre Estados-membros, e têm de intervir sem prejuízo também do normal funcionamento dos mercados, portanto, evitando distorções da concorrência. Essa é que é a regra. Portanto, e é uma regra que se impõe a todos. Evitar distorções da concorrência, evitar discriminações, impõe-se antes de mais, impõe-se aos operadores económicos, mas impõe-se antes de mais aos Estados, porque se dispõem de instrumentos de intervenção que devem usar mais do que, em meu ver, para meu gosto, mais do que a propriedade das empresas. Há outros esquemas de intervenção regulatória que permitem mais facilmente atingir os bons resultados. Senhor. Sr. Professor, muito obrigada pela ótima conferência e muito obrigada, obviamente, à Fundação por ter tornado possível ouvi-lo, Vera Lúcia Raposo, para me apresentar. A minha questão prende-se com a eventual adesão da União à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. E a minha pergunta é esta. Eu lembro desde que eu estava na faculdade, já tem há uns anos, que o professor de Direito Internacional me falava disto na altura. E o que eu pergunto é quais são as consequências práticas disso acontecer. Ou seja, é possível então que um Estado parte do Conselho da Europa possa interpor uma ação contra a União Europeia por violação dos direitos fundamentais e, por sua vez, a União vai responder perante o Tribunal Europeu? Se isso acontecer, e acho que este é um cenário mais teórico-prático, enfim, a própria União está vinculada por direitos fundamentais e controles com um quadro jurídico que claramente se manifesta, mas, enfim, admito que possa acontecer. Pode um Estado-membro interpor um processo contra uma decisão judicial dos tribunais da União por violação dos direitos fundamentais plasmados na Convenção? E, portanto, isso ser apreciado pelo Tribunal Europeu e termos quase uma ulterior instância de recurso face às decisões dos tribunais europeus? Não sei se me fiz entender neste segundo cenário mais ou menos melodramático. Sim, senhora, fez entender perfeitamente, doutora, eu agradeço a pergunta também. Eu vou responder com cuidado. Vou responder com os cuidados inerentes àquela circunstância que eu anunciei. O facto de estarmos, neste momento, a discutir já o parecer que foi solicitado pela Comissão Europeia ao Tribunal de Justiça sobre o projeto de adesão da União à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Como saberão, o artigo do tratado, eles já mudaram tantas vezes que agora nem me lembro exatamente qual é o número desse artigo, que prevê que seja possível, designadamente a Comissão Europeia possa fazê-lo, mas também o Conselho, ou designadamente o Conselho, e até Estados-membros possam pedir ao Tribunal de Justiça um parecer prévio sobre a compatibilidade de um projeto de tratado internacional com os tratados instituidores da União Europeia. E foi esse parecer que foi pedido sobre um projeto, ainda não é um projeto completo, mas já consagra alguns mecanismos que foram negociados entre as instituições da União e o Conselho da Europa. Eu não sei, nem posso antecipar neste momento qual vai ser o parecer do Tribunal de Justiça. Se a União Europeia aderir à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, isso implica, de facto, a aplicação
às instituições da União, dentro do âmbito da aplicação da União, às instituições da União e aos Estados-membros da União Europeia quando aplicam as regras da União. Da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e da jurisdição do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem de Estrasburgo. Portanto, vamos passar, a União Europeia, as suas instituições, incluindo o Tribunal de Justiça, vamos passar a ficar sujeitos a um controle externo de respeito dos direitos fundamentais. A primeira pergunta é saber se... a primeira pergunta que se pode fazer é se de facto essa adesão era indispensável ou não. E deixo a vossas excelências o cuidado de dar uma resposta a essa pergunta. Deixem-me só dar uma chega como ajuda para chegar a uma resposta. É que a União Europeia dispõe dos seus mecanismos de proteção dos direitos fundamentais. Sobretudo desde que, como há bocado referi, a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, foi, de certa maneira, integrada no Tratado, recebeu força vinculativa igualada do Tratado. E, portanto, somos confrontados, não direi cotidianamente, mas se calhar todas as semanas, nos processos que tratamos, com alegações de violação pelas instituições da União de disposições da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. Portanto, temos um mecanismo dotado de instrumentos de controle jurisdicional efetivo, no caso do Tribunal Geral da União e do Tribunal de Justiça da União Europeia. Temos mecanismos de proteção dos direitos fundamentais. Normalmente esses mecanismos chegarão para assegurar um respeito pleno dos direitos fundamentais na área de aplicação dos tratados. Da área de aplicação dos tratados, quer pelas instituições, quer pelos Estados-membros, quando desempenham uma missão da União. E um dos princípios fundamentais de intervenção do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem de Estrasburgo é a regra do esgotamento das vias de recurso internas. Só é possível recorrer a Estrasburgo depois de ter esgotado as vias de recurso no plano interno. No plano interno, seja ele no plano nacional, dos Estados que assinaram a Convenção Europeia dos Direitos Fundamentais e que nessa medida também fazem parte do Conselho da Europa, seja no plano da União Europeia a partir do momento em que a União Europeia adira à União. Em princípio não há uma oposição de princípios, portanto, entre o sistema jurídico e jurisdicional da União Europeia e o da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Não há porque se fazem os mesmos princípios de respeito pelos direitos fundamentais e, de resto, a própria Carta Europeia dos Direitos Fundamentais se baseia largamente na Convenção Europeia do Conselho da Europa. E, além disso, antes mesmo de existir a Carta Europeia, já a jurisprudência do Tribunal de Justiça tinha definido um catálogo não escrito de direitos fundamentais que as instituições e os Estados-membros passaram a ter que respeitar. Portanto, não vejo um problema de incongruência estrutural entre os dois mecanismos, só que vai ser necessário introduzir algumas alterações que podem revelar-se críticas. Mas não digo porque não devo dizer. Portanto, assumir que vai haver uma adesão, será necessário que ela se faça. É isso o essencial. Que ela se faça de acordo com mecanismos que cautelem eventuais distorções. Devo dizer que, no plano prático, o nível de proteção dos direitos fundamentais no espaço da União Europeia, tal como assegurado pelo Tribunal de Justiça, não é inferior. Antes, pelo contrário, muitas vezes vai além daquilo que é assegurado pelo Tribunal de Estrasburgo. Algumas dificuldades práticas surgem e essas dificuldades que nós vamos ter de tratar dentro em breve. Não sei se estou a vosso dispor, mas, por mim, encantado com a vossa presença. Agradeço muito a atenção com que fizeram o favor de me ouvir.
E, em todo caso, mesmo no Luxemburgo, ou em Lisboa, mais até do que em Coimbra, pelo menos, fico ao vosso dispor para, caso lhe pudesse ser útil. Muito obrigado. Mais uma vez. Muito obrigado pelo seu acolhimento também. Obrigado, Dr. Cruz Vilaça, e creio que não abuso dos poderes em representação de todas as pessoas presentes expressar o nosso reconhecimento por esta ocasião que deu de refletir sobre um tema e temas que são importantes para o mundo global em que nós agora estamos vivendo, e embora distantes da União Europeia, os problemas também são problemas de todos nós. Os problemas deixaram de ser de cada país para ser sempre problemas globais, e nessa globalidade, para nós que estamos longe, é sempre muito mais útil da maneira como o Sr. Doutor expôs, e a abordagem dos problemas certamente deu ocasião a todos para fazermos uma reflexão útil. Reflexão que é necessária, que é útil sempre que se estuda direito, sempre que se pretende aprofundar direito. Muito obrigado, e a todos que aqui estiveram e que acompanharam esta exposição, o nosso obrigado em nome da Fundação. Como sempre, a Fundação dá passos no sentido de facilitar esta reflexão sobre o direito, e estaremos sempre abertos a que venham mais ideias, venham mais pessoas, e tenhamos também agora a sorte de ter um orador como o Dr. Cruz Vilaça. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelas suas palavras tão amáveis e tão amigas. Eu peço desculpa, só para dar um esclarecimento. Tenho visto ali assim projetado de vez em quando ali aquela imagem da capa de um livro que eu acabo de publicar. Sucede que, por feliz coincidência, eu venho cá na altura em que lanço este livro numa editora de Oxford. Vou lançá-lo em Lisboa no dia 28 de novembro e em Bruxelas no dia 11 de dezembro. Estão todos convidados para assistir, obviamente, ao lançamento. Isto não é uma. O livro fica aqui, já naturalmente ficará. Penso que poderão colocá-lo ao dispor na Bíblia, mas os livros foram de oferta personalizada. Eu faria uma inconfidência de que eu fui o privilegiado de já ter esse livro, na medida em que o Dr. Cruz Vilaça quis fazer o favor de me oferecer esta tarde um exemplar, porque só trazia um, é um livro pesado, também pela sabedoria que lá está, e sou um dos privilegiados e tenho já esse exemplar do livro. Eu adiantaria, e creio que a Filipa dará seguimento, em relação a qualquer pessoa interessada na aquisição deste livro, bastará comunicar ao CRED e a doutora Filipa providenciará trazer e fazer a ligação e trazer livros e espalhar isto. Como eu disse a uma pessoa amiga que há tempos, este livro é certamente uma chumbada jurídica, mas pelo menos tem uma capa muito bonita. E um livro escreve-se para ser lido. Qualquer autor, se não for lido, fica infeliz. Portanto, se porventura tiverem algumas noites insónias a ocasião de dar alguma atenção ao livro, para além da capa, o autor ficaria imensamente feliz. Não, eu quero dizer que enquanto levava o livro e arrumava no meu gabinete, antes de guardar, folhei e tentei ver os capítulos e pensei logo, isto não é um livro para se ler de corrida, é um livro para se ler capítulo a capítulo ou parte daquilo e pensar. Realmente está muito bem organizado, eu vi o índice e segui as matérias e posso assegurar que é algo muito interessante para se ler e para meditar. Fico a dizer mais este favor ao Sr. Torrente, que ia ser o melhor propagandista. Obrigado. Não, eu vou
eu vou guardar, vou fechar, vou agora para cima, vou fechar o meu cofre porque posso ser objeto disso. Muito obrigado a todos. Sim, senhor.